Fala galera, beleza? Vamos para a nossa terceira aula da aula de soluções, tá bom? Essa aula nós iremos trabalhar com o tema de propriedades coligativas. Então, não posso esquecer de pedir, se inscreve aqui no meu canal, que é onde eu posto essas aulas. Não deixe de me seguir lá nas minhas redes sociais, que lá onde eu posto as novidades, os materiais, para você não perder nada. E vamos embora. Valeu! Vamos lá, pessoal. Propriedades coligativas, um dos temas mais legais, tá? E bem importantes para o Enem. Gente, propriedades coligativas é o estudo da variação das propriedades físicas de um solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Então, solvente é a substância que está em maior quantidade e dissolve o soluto, e soluto é a substância que está em menor quantidade e é dissolvido pelo solvente. Não volátil é uma substância que tem alta temperatura de fusão e de ebulição, tá? Principalmente de ebulição. Pressão máxima de vapor. A pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelos vapores do solvente sobre as paredes do recipiente. Então, estão em equilíbrio dinâmico. Por exemplo, se você tiver água e vapor de água em um recipiente fechado aqui, esses vapores de água estão fazendo pressão aí nas paredes do recipiente. E quanto mais volátil, ou seja, quanto mais fácil a substância passa do estado líquido para o estado de vapor, maior vai ser a sua pressão máxima de vapor. Tonoscopia é o estudo da diminuição dessa pressão máxima de vapor de um solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Então, a água a 20 graus Celsius aqui, ela tinha 17,5 milímetros de Hg de pressão máxima de vapor. Se eu adiciono glicose aqui, ela baixa para 15. Ó. Então, adicionando um soluto não volátil, a pressão máxima de vapor irá diminuir. Aqui é um efeitozinho do gráfico, tá? Ó. Importante você entender que esse gráfico, ó, quanto mais acima no gráfico, aqui, ó, significa que o solvente ele tem maior pressão máxima de vapor, o solvente ele é mais volátil, tá? Então, ó, no caso aqui o solvente tem maior pressão máxima de vapor e ele vai ser mais volátil. Lembrando que se ele é mais volátil, isso significa também que ele tem o quê, pessoal? Que ele tem a menor temperatura de ebulição. Beleza? Então, vamos embora. Ebulioscopia é o estudo do aumento da temperatura de ebulição de um solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Então, observa a água. Aqui, ó, ela vai aumentar a sua temperatura de ebulição quando adiciona a glicose, que é um soluto não volátil. Aplicação disso, pessoal, por exemplo, em fluidos de radiadores. A gente coloca no radiador do carro essas substâncias, tá? Esses fluidos, para aumentar a temperatura de ebulição daquela solução, fazendo com que, evitando o superaquecimento do motor, tá certo? Outra propriedade coligativa é a crioscopia. A crioscopia é o que? É o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Então, a água congela a zero. A água mais glicose vai congelar na temperatura inferior a 0 graus Celsius. Basicamente é isso. Já que a gente faz isso, por exemplo, quando a gente joga sal na neve. A gente joga sal na neve para que aquela solução formada tenha temperatura menor do que 0 graus Celsius e faz com que a neve descongele mais fácil, porque ela vai passar do estado sólido para o estado líquido numa temperatura inferior a 0 graus Celsius. Então, ajuda a descongelar, tá? Também é utilizado em locais frios para evitar que um líquido congele, por exemplo, no radiador de um carro, né? E osmose é a passagem de solvente, tá? Geralmente água, por uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, do hipotônico para o hipotônico. E a pressão osmótica é a pressão que eu devo exercer sobre o sistema para evitar que a osmose ocorra. E qual é o efeito aí sobre a osmose quando a gente adiciona um soluto não volátil? É o estudo do aumento da pressão osmótica de um solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Então, quando eu acrescento soluto, a pressão osmótica vai aumentar, beleza? Ó, tranquilo? Então, ó, a pressão osmótica é essa pressão que eu tenho que fazer aqui no meio mais concentrado, tá? De maior concentração, para evitar que a osmose ocorra, beleza?
Então, ó, bebidas alcoólicas, algumas soluções desinfetantes ou até álcool combustível são exemplos de misturas constituídas por etanol e água. A afinidade entre esses líquidos é suficiente para possibilitar que a mistura formada por 500 ml de água e 500 ml de etanol origine uma solução de 770 ml, em um processo que envolve liberação de pequena quantidade de energia. Dessa forma, isso constitui um problema para os fabricantes, uma vez que para obtermos 1 litro dessa solução, necessitariam de uma mistura de mais ou menos 500 ml de cada um dos líquidos. Do ponto de vista da química, de onde se deve essa variação do volume? Galera, basicamente é porque a gente vai formar interações termoleculares mais intensas aí entre a água e o etanol, fazendo com que esse volume reduza, tá certo, pessoal? Resposta correta, item E. Por último, em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação. Nesse sentido, portanto, sistemas para dessalinização da água do mar têm sido uma solução. Alguns desses sistemas consistem basicamente em 2 câmaras, contendo água doce e a outra contendo água salgada, separadas por uma membrana semipermeável. Aplicando-se pressão na câmara da água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara contendo água doce. Esse processo galera, ele está fazendo o contrário da osmose. E o nome disso é osmose reversa. Porque no lugar de passar do meio hipotônico para o meio hipertônico, ele está fazendo o contrário. Beleza? Galera, essa foi nossa aulinha de hoje, tá? Se tu gostou, deixa o like aqui, tá? Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais e vamos embora. Até a próxima aula.